gente! Esse é o nosso primeiro vídeo de revisão para a prova final de matemática. Espero que vocês consigam entender. Qualquer dúvida, estou à disposição. E assim, eu não sei quantas questões terá a prova. A professora não me informou, então eu vou fazer questões de todos os assuntos que ela me mandou. Todos, menos a seção 1.5. E é isso, espero ajudar vocês. Primeira questão. Uma empresa de Santo Antônio de Jesus realizou lucro líquido de 350 mil em 1992 e 320 mil em 1995. Calcule a taxa média de lucro líquido em relação ao tempo de unidades e interprete sua resposta. Bom, para fazer essa questão, vocês têm que lembrar que vocês vão pegar o valor final e o ano final e subtrair pelo valor inicial e o ano inicial. Então, aqui temos que o valor inicial é 350 mil em 1992. E o final é 320 mil. Eu acho que esse lápis é meio ruim, né, gente? Mas em 1995. Aí, agora vamos fazer o que eu falei, né? Vai pegar o valor final e subtrair pelo valor inicial. E a mesma coisa fazer com o ano. Vai pegar o ano final e subtrair pelo inicial. Aí, temos que o valor final é 320 mil. Vai pegar 320 mil menos 350 mil, que é o valor inicial. Tudo isso dividido pelo ano final, que é 1995, menos o ano inicial, que é 1992. Agora, vamos lá. 320 mil menos 350 mil é igual a menos 30 mil. Dividido por 1995 menos 1992 é igual a 3. Então, vai ser menos 30 mil dividido por 3, que é igual a menos 10 mil. Aqui eu já justifiquei e dei as unidades, né? Que é menos 10 mil por ano. E a interpretação que eu tive foi: o lucro líquido da empresa diminuiu em média 10 mil por ano no intervalo de 1992 a 1995, que foi o que a gente calculou, né? Que foi o intervalo de tempo. O valor, lembrando sempre, né? Vocês vão pegar o valor final e subtrair pelo valor inicial, que é o intervalo de tempo. No caso, de valor, né? Que o de tempo vai ser o de baixo. O intervalo, a variação de valor foi de 350 mil a 320 mil. 320 mil foi por último, no ano final. Então, vocês vão pegar o 320 mil, que é o valor final, e subtrair pelo valor inicial. E a mesma coisa vocês vão fazer no intervalo de tempo. Vai pegar o ano final do nosso intervalo, né? E vai subtrair pelo ano inicial do intervalo que é dado na questão. E aí vocês vão encontrar o valor, e aí vocês vão justificar, vão interpretar o que esse valor significa. Se esse valor aqui fosse positivo, significaria que teve um aumento de 10 mil por ano. Então, assim, é bem simples, é só vocês lembrarem de calcular o valor final menos o valor inicial. E aí vocês vão encontrar. Agora vamos para a nossa segunda questão. Se eu não me engano, essa questão eu acho que eu fiz no primeiro vídeo de revisão para vocês. Mas não tem nada, né? Eu lembrei agora, mas faz parte, e eu estou reforçando os conteúdos que foram dados conforme vai passando o semestre,
Então, vamos lá. Uma agência de aluguel de automóveis renovou sua frota no ano de 2002 por 600 mil. Sabe-se que, em 2006, essa frota sofreu depreciação total para a empresa. Expresse o valor da frota de automóveis em função do tempo. Lembrando que, quando tem a depreciação total, a frota vai ser igual a zero. Perdeu todo o valor. Então, vamos escrever aqui os dados que temos. Em 2002, a frota era nova. Então, eu vou colocar aqui em 2002, o tempo era zero. Porque assim, colocando o tempo zero, vai ser mais fácil a gente resolver a questão. Então, em 2002, o tempo era zero e o veículo custava 600 mil. Pronto. Aí, a segunda data que temos, né? O segundo ano do nosso intervalo é 2006. De 2002 para 2006, o intervalo de tempo é 4 anos. Então, vamos colocar aqui que em 4 anos, o valor foi equivalente a zero, porque teve a depreciação total. Aí, agora temos as informações, vamos fazer o cálculo, encontrar o valor da frota de automóveis em função do tempo, o quanto vai depreciar a cada ano. Então, vamos calcular. Vai ser parecida com a primeira questão, porque vamos pegar o valor final e subtrair pelo valor inicial. Então, vamos lá. Primeiro, temos que o valor final é igual a zero, que teve a depreciação total. E o valor inicial, 600 mil. Isso aqui vamos dividir pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo, no final, o tempo da frota era 4 anos. Então, botamos 4 anos. E o tempo inicial é zero. Pronto. Aí agora vamos resolver. 0 menos 600 mil é igual a menos 600 mil. Dividido por 4 menos 0 é igual a 4. Com isso, menos 600 mil dividido por 4 é igual a menos 150 mil. E eu vou mostrar aqui na calculadora para vocês, porque na hora vocês vão estar com calculadora, né? Vai ser mais fácil. Deixa eu focar aqui. Dividido por 4. Bem simples. Ou seja, aqui eu escrevi para ficar mais fácil. Essa conta aqui serve para encontrar a velocidade da depreciação. Isso aqui vai ser equivalente ao A na nossa expressão que vamos montar agora. Então, o A representa a velocidade de depreciação. E para encontrar esse A, fazemos isso aqui. Pegamos o valor final menos o valor inicial e dividimos pelo tempo final menos o tempo inicial. Eu utilizo o zero, como expliquei para vocês, porque fica mais fácil a gente resolver essas contas. Agora, vamos montar a nossa expressão numérica. A nossa expressão numérica da nossa expressão que representa o valor da frota de automóveis em função do tempo. Então, vamos lá. A fórmula geral para isso é V igual a, que é a velocidade da depreciação, vezes T, que é o tempo, mais B, que é o valor inicial do bem. Então, vamos substituir isso aqui. Colocar os números para ver se realmente o B
é o valor inicial do bem, e aí montamos a nossa expressão numérica. E aí agora o que é que eu vou fazer? O V vai ser equivalente ao valor inicial do bem ou valor final, né? E aí podemos escolher qualquer um desses dois para fazermos essa conta. Eu acho mais fácil fazermos por esse daqui, olha, que é o valor inicial do bem, né? Porque aqui vai ser 600 mil. Igual a A, que encontramos aqui, que é menos 150 mil. E o tempo do valor inicial do bem é 0. Então, vezes 0 mais B. E aí que fica fácil, porque menos 150 mil vezes 0 é 0. Então, vai ser 600 mil igual a B. Comprovando o que eu falei inicialmente, né? Que B é o valor inicial do bem. E aí, agora vamos montar nossa expressão numérica. O valor do bem é igual a velocidade da depreciação vezes T, que é o tempo, mais B. Quem é B? O valor inicial do bem. Eu ia botar 200 mil pra quê, gente? É 600 mil. Aqui, ó. 600 mil. Então, só para reforçar, esse primeiro cálculo aqui é para encontrarmos o nosso A, que é a velocidade de depreciação. E esse cálculo aqui é para encontrarmos o B, que já sabemos que é o valor inicial do bem. Mas é importante fazer o cálculo para a professora ver que vocês realmente fizeram e que sabem fazer. E aí, depois, montamos a nossa expressão. O valor do bem é igual a velocidade da depreciação vezes o tempo mais 600 mil. E isso aqui são as incógnitas, né? As letras que vamos encontrar dependendo da questão. Porque a questão, por exemplo, pode pedir o valor do bem é... Qual o valor do bem em 2 anos, por exemplo? E aí, deixamos o V aqui e substituímos o T por 2. Ou pode acontecer o contrário. Dar o valor do bem aqui, por exemplo, 450 mil e pedir quanto tempo tem esse veículo. Então, essas questões aqui vão variar. E o A e o B não variam, não vão variar, porque é a velocidade da depreciação e o valor inicial do bem. Então, não tem como variar. Agora, vamos para a nossa letra B, que é para esboçar o gráfico dessa expressão. Aqui eu já montei o nosso plano para ficar mais fácil. E aí, como vamos esboçar o nosso gráfico para representar uma depreciação total de um bem? Aqui em cima vai representar o valor do bem. E aqui embaixo vai representar o tempo. E aí agora vamos colocar as informações que temos aqui. Aqui sabemos que é 0, né? Esse ponto aqui é 0, equivale a 0. E aí agora vamos colocar as informações. Temos que o valor inicial do bem é 600 mil. Então, é daqui... Misericórdia. É daqui que vai sair a nossa reta. E como estamos falando de uma depreciação linear, depreciação, a reta é para baixo, porque o valor vai diminuindo com o tempo. Então, nossa reta vai iniciar no 600 mil, que é o valor inicial da nossa frota, né? E é no tempo 0, como eu coloquei aqui. Então, vamos lá, desenho aqui. 600 mil. Tempo 0, valor inicial, 600 mil. E aí, agora vamos fazer uma reta decrescente. Até encostar aqui no nosso eixo. E esse segundo eixo aqui, que valor vai representar? Vai ser o tempo que teve a depreciação total.
E aqui encontramos que foi 4 anos, porque a diferença, né, de 2002 para 2006 é 4 anos. Então, o tempo que teve a depreciação total da nossa frota foi 4 anos. E qual é o valor? O valor é 0, né? Então, observe que aqui, ó, tá no valor 0. E aqui, o valor inicial, 600 mil, tá no tempo 0 também. Entendeu? Então, é só isso o nosso gráfico. Vai partir de onde? Do valor inicial do bem, descer até encontrar o nosso outro eixo, né? E esse eixo vai representar o tempo. E aqui vocês vão colocar o tempo que teve a depreciação total que encontramos aqui. Então, vai colocar apenas essas informações no gráfico. Agora vamos para a letra C. Calcule o valor da frota após 2 anos. E aí, para encontrarmos o valor da frota, né, após 2 anos, vamos utilizar a expressão numérica que encontramos aqui. E aí, vamos fazer aquilo que eu falei. O V e o T são variáveis, ou seja, depende do que a questão vai pedir pra gente. Aqui, a questão está pedindo o valor da frota após 2 anos. Então, vamos substituir o quê? O T para encontrar o V. Então, vai ficar assim a nossa expressão. Deixa eu ver. Valor da frota é igual a menos 150 mil. Menos 150 mil, que é o quê? A velocidade da depreciação, vezes o tempo, na questão diz que é 2 anos. Mais 600 mil. Pronto, agora vamos lá. O valor da frota é igual a menos 150 mil vezes 2 é igual a menos 300 mil. Mais 600 mil. O valor da frota é igual a menos 300 mil mais 600 mil. Então, o valor da frota após 2 anos é igual a 300 mil. É só isso, gente. Substituir o que a questão pede aqui na nossa expressão e encontramos. Aqui, ó. Eu vou escrever aqui no lado para ficar mais fácil para vocês. Pronto. O valor da frota depois de 2 anos é 300 mil. É melhor colocar aqui, ó. Fica mais organizadinho, né? Pronto. Agora vamos para a letra D. Determine os interceptos vertical e horizontal e explique o que eles significam. Ou seja, os interceptos é o momento em que a nossa reta vai encostar no eixo. E aí, vamos escrever o que cada um desses representa. Primeiro, vamos escrever o intercepto vertical, que é o momento em que a reta encosta aqui. Representa o valor inicial, né? Que é o momento em que a frota foi renovada. Então, intercepto, eu vou escrever e depois de escrito eu mostro pra vocês. Pronto, o intercepto vertical é o valor inicial da nossa frota, né? Que é o momento em que a frota foi renovada, ou seja, o tempo é igual a 0. Então, isso é o nosso intercepto vertical. O nosso intercepto vertical é 600 mil, que representa o momento que a frota foi renovada, que o tempo é igual a 0. E aqui eu já escrevi o nosso intercepto vertical, que é o momento em que a reta
encosta aqui no eixo horizontal. Esse momento representa o tempo em que teve a depreciação total. E o valor é igual a zero. Então, é isso. Os nossos interceptos vertical e horizontal. E explicando o que eles significam, né? Agora vamos para a nossa terceira questão. A penúltima, né? Seguindo o modelo das provas da professora da primeira unidade. Agora vamos para uma questão de oferta e demanda. Aqui temos: são ofertadas 600 unidades de um determinado produto ao preço de R$100. Se o preço cair para 80, os produtores ofertarão 80 unidades a menos. Aqui vamos ter que fazer um cálculozinho, né, mas bem básico. Temos que, quando são ofertadas 600 unidades, o preço é igual a 100. É bom escrever essas informações do lado porque fica mais fácil, não precisa ficar voltando a questão para ler, sabe? E a segunda quantidade que temos é que será a quantidade inicial menos 80 unidades, porque quando o valor cair para R$80, os produtores ofertarão 80 unidades a menos, ou seja, vai ser 80 unidades a menos do que esse valor aqui. Então, vamos lá. Quanto é 600 menos 80? É 520, né? Mas, aqui, ó. Oh, meu Deus, eu cliquei no lugar errado. 600 menos 80. 520. Então, temos que a quantidade ofertada será 520 quando o preço for 80. Agora, para sabermos se vai ser o preço final menos o preço inicial dividido pela quantidade final pela quantidade inicial, ou o contrário, né? A quantidade final menos a quantidade inicial dividido pelo preço final dividido pelo preço inicial, nós vamos olhar para a letra B, que aí vamos saber como é que vai ser a nossa função. Na letra B, diz que a quantidade depende do preço. A quantidade é em função do preço. Então, a quantidade vai variar em relação ao preço. Logo, se a quantidade em função do preço vai ser Q dividido por P, a quantidade dividida pelo preço. Agora, se aqui fosse P igual a menos 3Q mais 480, aí vocês iriam calcular com o preço dividido pela quantidade. Então, vamos calcular isso. Se é o preço, a quantidade, né, delta dividido pelo preço, que a quantidade vai depender do preço, né? Então, vamos fazer o quê? Pegar a quantidade final menos a quantidade inicial dividido pelo preço final menos o preço inicial. Lembrando que isso aqui não é um menos, tá? Que eu coloco só como, tipo assim, fosse isso aqui, ó. Sabe? Não é um menos. Aí, vamos lá. 520 menos 600 é igual a menos 80. 80 menos 100 é igual a menos 20. Então, será menos 80 dividido por menos 20. Para facilitar nosso cálculo, menos 8 dividido por menos 2, que é igual a 4. E aí, aqui, só fazer na calculadora para comprovar. Menos 8 dividido por menos
menos 2 e eu vou botar menos 4. Igual a 4. Então, esse aqui será o nosso A da função, da expressão que vamos encontrar. Agora, vamos encontrar o nosso B. Para encontrar o nosso B, como a função é a quantidade, né? Então, vamos escrever assim, ó. A quantidade é igual ao A que encontramos aqui, né? Que é 4, vezes o preço, ou seja, a quantidade vai depender da variação do preço, mais B. Quem é B? B é o custo fixo e é o que vamos encontrar aqui. O B é o custo fixo da produção. Então, vamos lá. Aí, pegamos uma dessas duas, ó. Podemos pegar a quantidade de 600 e o preço será 100, ou podemos pegar 520 e o preço será 80. Eu prefiro pegar o número que já está redondo, que é mais fácil de calcular, para otimizar o tempo, né? Que é isso que queremos, otimizar o nosso tempo. Então, vamos lá. Vamos substituir. A quantidade, vou pegar 600 igual a 4 vezes o preço será 100 nesse caso, né? Mais B. Aí, vamos lá. 600 é igual a 4 vezes 100, 400, mais B. Aí, vamos lá. 600. Esse 400 está aqui com sinal de mais, né? Vai passar o quê? Com sinal de menos. Então, menos 400 é igual a B. Então, 600 menos 400 é igual a 200. Então, 200 será o nosso B, será o nosso custo fixo da produção. Então, agora vamos escrever a nossa expressão numérica. A quantidade é igual a 4 vezes o preço mais 200. E assim, encontramos a nossa expressão para essa curva aqui. Agora, vamos para a letra B. No caso aqui, gente, fazendo uma correção. Isso aqui, essa expressão que encontramos, equivale à oferta. Que aqui na questão está dizendo que, admitindo linear a curva da oferta, determine sua expressão matemática. Agora, vamos para a letra B. Sabendo que a equação de demanda do produto é dada por... Deixa eu pegar aqui, né? Por quantidade é igual a menos 3 vezes o preço, mais 480. Determine o preço e a quantidade de equilíbrio. Deixa eu ver aqui qual o melhor. Pronto. Para encontrarmos a quantidade de equilíbrio e o preço, né? Vamos fazer o quê? Vamos igualar primeiro a nossa função, né? As nossas expressões. E aí, inicialmente, eu vou encontrar o preço de equilíbrio, porque é o que tá aqui, ó. É a variável que tá aqui. E aí, eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar 4P mais 200 é igual a menos 3P mais 480. Que letra terrível, meu Deus. Entenderam? Porque aí aqui eu não vou precisar utilizar o quê? Aí eu pego apenas essa função que está, essa expressão que dá depois da igualdade, e vamos igualar os dois para encontrar o nosso P, que é a variável que está aqui no meio. Aí, se fosse o contrário, né? Se na questão fosse o P aqui
e aqui fosse o Q, aí encontraríamos primeiro a quantidade de equilíbrio, porque seria a variável que está depois da igualdade, que aí vamos igualar os dois. Mas como aqui o P é a variável que está depois da igualdade, vamos encontrar primeiro o P, que é o preço de equilíbrio. Vamos lá. Já igualei as duas expressões que temos, que é a expressão da oferta e a expressão da demanda, né? Então, vamos encontrar o preço de equilíbrio. 4P. Aí, primeiro, eu vou deixar os números que têm variáveis de um lado e os números que não têm variável do outro, porque assim fica mais fácil a gente resolver. Então, aqui temos 4P. O outro número que tem a variável P é o menos 3. Então, eu pego esse menos 3 e passo para o outro lado da igualdade, né? E aí vai ficar mais 3P. Porque quando eu mudo, vou mudar o sinal. É igual a 480. E aí, esse 200 vai acontecer a mesma coisa, porque o 200 não tem variável, não tem a letra P, não tem o preço. Então, eu vou passar para o outro lado da igualdade para o 200 ficar junto com outro número que também não tem variável. E aqui o 200 está somando. Eu vou passar para o outro lado da igualdade subtraindo. Pronto, agora é só resolver. 4P mais 3P é igual a 7P, que é igual a 480 menos 200, que é igual a 280. Agora, vamos encontrar o valor do preço de equilíbrio. P é igual a 280. E esse 7 que está aqui multiplicando, ele vai passar para depois da igualdade, dividindo. E vai ficar 280 dividido por 7, que será o nosso P. Vamos resolver? Pega a calculadora para ser mais rápido. Aí, vamos lá. 280 dividido por 7 é igual a 40. Então, o preço de equilíbrio é igual a 40. Agora, vamos achar a quantidade de equilíbrio. E para achar a quantidade de equilíbrio é muito fácil. Vocês vão pegar uma dessas expressões. Pode pegar tanto a expressão da demanda quanto a expressão da oferta. E aí, vocês vão substituir onde tem o P pelo valor que encontramos aqui. Não precisa pegar as duas expressões, escolhe apenas uma. Se vocês quiserem fazer com as duas, só para tirar a prova que tá certo, sabe? Porque vai dar a mesma quantidade. Mas, para otimizar o tempo, vamos pegar apenas uma e vamos pegar a mais fácil. Por que é mais fácil? Porque aqui vai ser direto, sabe? Não tem menos, enfim, vai ser mais fácil. Apesar que se pegar esse daqui também não ia ser difícil, não. Mas vamos pegar a mais fácil. Aí, vamos ter aqui. A quantidade de equilíbrio é igual a 4 vezes o preço de equilíbrio, que é 40, mais 200. A quantidade de equilíbrio é igual a 40 vezes 4, 160, mais 200. A quantidade de equilíbrio é igual a 360. Então, o preço de equilíbrio é 40 e a quantidade é 360. Agora, eu vou explicar aqui, interpretar isso aqui para vocês conseguirem visualizar com mais clareza. Pronto, aqui tá a justificativa, ó. Isso significa que para suprir a demanda, é necessário produzir 360 unidades e vender a R$40 cada. Assim, todos os produtos serão vendidos. Porque aí tem o quê? O equilíbrio de mercado, que é quando a demanda é igual à oferta. Agora, vamos para a última questão dos nossos exercícios de revisão, né? Para a prova final, com conteúdo da primeira unidade de matemática básica. Um fabricante de mobília
pode vender cadeiras por R$ 700 a peça. O custo total do fabricante consiste em um valor fixo de 20 mil, mais o custo de produção, que é R$ 300 por cadeira. Determine letra A, a função custo, a função receita e a função lucro para este produto. E aí, agora vamos utilizar aquelas formulazinhas básicas de custo, receita e lucro. Primeiro, vou escrever aqui a do custo. A função do custo, vou escrever de caneta. F de C é igual ao quê? É igual ao custo variável do produto, nesse caso é 300, que é o custo unitário, no caso, né? Fica mais fácil de vocês lembrarem. O custo unitário vezes a quantidade produzida mais o custo fixo. Aqui, no caso, né, era para eu escrever a função e eu substituir os valores, mas não tem nada. Eu vou escrever aqui em cima. Desculpa aí, gente, a mente anda doida já. Ó, a função custo é igual ao preço unitário, o custo unitário da produção, vezes a quantidade, mais o custo fixo. Essa é a função custo. Mas não tem nada não, eu já substituí aqui, vai ficar assim. A receita, né? A função da receita é igual... Eu já vou colocar a mesma coisa aqui, vou substituir o valor, porque sem querer, né, eu errei. Equivale ao preço unitário de venda do produto vezes a quantidade. Nesse caso, o preço unitário de venda é 700, então fica 700 vezes a quantidade. E aqui em cima eu vou escrever a função custo de um modo geral. A função custo é a função receita. A função da receita é igual ao preço unitário vezes a quantidade. O preço unitário de venda, porque aí vamos calcular a receita, o quanto recebeu, né, por unidade vendida. E agora vamos para a função lucro, que é a receita menos o custo. Então, vou escrever aqui. O lucro é igual a receita menos o custo, que é quanto recebeu pela quantidade vendida, os galas da cor. Tava demorando. Quanto recebeu pela quantidade vendida, menos... Misericórdia. Que isso, gente? Os bichos resolveram atacar agora, gente. Mas vamos voltar à nossa linha de raciocínio. Tenta ignorar esses animais de fundo e foquem na minha voz. Vamos lá. Eu nem lembro mais onde eu parei, mas foi... Acho que foi aqui, ó. Que a receita é menos o custo, que é equivalente ao quanto a empresa recebeu pela venda do produto, né? Menos o custo dessa quantidade produzida. Então, vamos lá. Vou escrever de caneta também, né? A função do lucro é igual a receita. Vamos pegar a fórmula da receita menos... Isso aqui tá impossível, gente. Pelo amor de Deus. Menos a função do custo, que é igual a 300Q mais 20 mil. Pronto. Aqui tá nossas funções montadas com o valor. E aqui é de um modo geral para vocês lembrarem, né? Fixarem como é a função do custo, a função da receita e a função do lucro. A função do custo e da receita já está montada, né? Que F de C é igual a 300Q
mais 20 mil. Já tá montada. É a mesma coisa da receita. F da receita, né? É igual a 700Q. Pronto. Agora vamos resolver apenas a função do lucro, né? Vamos pegar. F de L é igual a 700Q. E aí agora vamos tirar esse aqui dos parênteses. Aí vamos fazer o quê? O joguinho do sinal. Menos com mais, né? Que aqui tem um mais. Menos com mais é menos. Então, fica menos 300Q. E aqui de novo, menos com mais, menos 20 mil. Agora, vamos lá. F é igual a 700Q menos 300Q, que é igual a 4... Agora, cachorro. Pronto. Aí vai ficar 700Q menos 300Q, fica igual a 400Q, porque 700 menos 300 dá 400. Menos 20 mil. E essa é a nossa função do lucro. 400Q menos 20 mil. A letra B pede o ponto de nivelamento. Esse ponto é quando a receita é igual ao custo. E aí, para encontrarmos o ponto de nivelamento, nós botamos a expressão equivalente à receita igual à expressão equivalente ao custo. Nesse caso, a expressão da receita é 700Q. Então, botamos aqui 700Q é igual a... Aí, e a expressão do custo é 300Q mais 20 mil. E aí, agora, vamos fazer o quê? Vamos colocar os termos que são semelhantes de um lado e o que não é termo semelhante do outro. Ou seja, aqui, temos 700Q. Tem algum termo semelhante a 700Q? Tem, né? O 300Q. Então, esse 300Q vai vir para antes da igualdade. Como aqui o 300 está com mais na frente, vai passar menos. Então, vai ser menos 300Q igual a 20 mil. Aí, vamos lá. 700Q menos 300Q é igual a 400Q, que é igual a 20 mil. E para encontrarmos o nosso ponto de nivelamento, né? A quantidade de equilíbrio. Então, falamos aqui que é igual a 20 mil dividido por 400. Misericórdia. Aí, agora vamos lá. Corta aqui esses dois zeros para ficar mais fácil. Aí, fica 200 dividido por 4. Então, Q é igual a 50. Então, 50 é o nosso ponto de nivelamento. E já tem o nosso plano cartesiano feito, né? Agora, vamos fazer a letra C. Os gráficos de receita e custo no mesmo plano, indicando as regiões de lucro ou prejuízo. Primeiro, aqui já tem o nosso plano, né? Vamos colocar os valores que temos. Sabemos que aqui é 0, né? Aqui vai ser equivalente à quantidade. E aqui o valor, né? Que representa essa quantidade. Vamos desenhar a reta do custo e da receita. Sabemos que a reta do custo sai do valor fixo. Então, aqui temos que o custo fixo é 20 mil, né? Então, vamos lá. Tá 20 mil mais ou menos aqui. 20 mil. Sempre a minha dificuldade na reta, né? Porque nunca sai bonitinha. Mas aqui, ó. O custo sai do 20 mil. Misericórdia. Do 20 mil, aqui. Lembrando sempre, o custo, a reta do custo sai do seu custo fixo, né? O valor fixo. Então,
fórmula do custo, aqui o custo fixo é 20 mil. Então, a reta do custo vai ser aí. Já a reta da receita vai sair sempre do zero, porque se não vende nada, não tem nenhuma receita. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Pronto. E aí, agora, vamos escrever o que isso significa. Aqui, reta do custo, reta da receita. Beleza. Observem que aqui, ó, até esse ponto, o custo tá maior que a receita. Ou seja, esse ponto aqui tá tendo prejuízo, porque o custo é maior que a receita. Então, prejuízo. E após esse ponto, a receita tá acima do custo. Então, após esse ponto aqui, temos lucro. E o que significa esse ponto? Esse ponto é o ponto de nivelamento, que é o quê? 50. Eu vou até fazer o cálculo de qual valor equivale a essa quantidade, né? Então, o que vamos fazer? Eu vou pegar a fórmula da receita, porque a receita e o custo deram o mesmo, né? Nesse ponto, então, eu vou pegar a fórmula da receita. Então, receita de 50, que é a quantidade, é igual a 700 vezes 50. R de 50 é igual a... Vamos lá. Setecentos vezes 50. 35 mil. Então, isso aqui, ó, equivale a 35 mil. Pronto. Aqui indicamos a região de prejuízo, de lucro, o ponto de nivelamento, né? Vou escrever aqui que isso aqui é o P, que é o ponto de nivelamento, o valor que é equivalente a esse ponto de nivelamento. Então, é isso que vocês têm que lembrar. A reta do custo sai sempre do custo fixo, do valor fixo. Da receita sai sempre do zero. Até onde o custo está maior que a receita é onde tem prejuízo. Agora, quando a reta da receita está maior que a do custo, está tendo lucro. E o que vai dividir esses intervalos é o break-even point, que é quando a receita é igual ao custo. E depois desse break-even point, a receita é maior que o custo. Agora, letra D. A quantidade necessária de cadeiras para o fabricante obter lucro de 100 mil. E aí, para resolvermos essa questão, vamos utilizar a função do lucro. Então, vamos lá. Lucro de 100 mil é igual a 400 Q menos 20 mil. Aqui vamos pegar. Aqui montamos a fórmula, né? Vamos pra cá. 100 mil é igual a 400 Q menos... Que aqui é só mostrando como é que fica a fórmula, mas aí na hora de resolver não precisa botar L de 100 mil, porque estamos procurando a quantidade, aí isso aí vai atrapalhar. Então, vamos lá. Esse 20 mil que tá aqui, eu vou passar pra cá, pro lado de cá, e tá subtraindo aqui, eu vou passar somando. Vai ficar 100 mil mais 20 mil é igual a 400 Q. 120 mil é igual a 400 Q.
Eu vou aqui 120 mil dividido por 400 é igual a quê? Aí aqui, ó. Corta aqui, corta aqui. 1.200 dividido por 4 fica igual a 300. 300 é igual a quê? Então, a quantidade de cadeiras necessárias para obter 100 mil de lucros é 300. E assim ficou a nossa atividade de revisão da primeira unidade, né? Equivalente aos assuntos da primeira unidade.